monitor. Oi! Tudo bem com vocês? Boa tarde, Geração Z. Estamos de volta com mais um programa. E aí, gente? Oi. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos. Olá. Vocês podem ligar o monitor, por favor? A gente só vê o que está acontecendo. Continua que nós vamos estar colocando isso aí no ar aqui. Então tá, gente. Qual que é o tema de hoje, Valquíria? O tema de hoje é... Só um minuto. O acolhimento da doutrina espírita, braço da juventude. A gente está com José Vitor, né? Nosso convidado, nosso amigo. Oi, Zé. Olá, Também gente. fazia parte da MEAC, né? Sim. Obrigado pelo convite. Vamos lá, né? Nós que agradecemos por você ter aceitado. Então, pode começar aí, Valquíria. Oi, Zé. A gente queria agradecer por você ter vindo, né, novamente. Nosso parceiro, né, na mocidade, ele chegou e tudo mais. Inclusive, já entrando na primeira pergunta, se tornou, né, espírita dentro da doutrina. E começando com a pergunta que a gente preparou para você, a gente mandou com antecedência, não é mesmo? A gente é legal. Sim. José Vitor, você teve uma criação católica e estudou no Colégio de Freiras, né, o Sagrado. Eu acho que é Sagrado Coração de Jesus, né? Você conta bastante desse colégio e da sua criação. A gente tem noção da diferença da doutrina espírita com relação ao catolicismo. O que te fez chegar na doutrina espírita? Como foi esse processo, essa transição? Sim. Eu vim de um colégio católico. A minha família toda também é católica. E... eu sempre questionei muito sobre muitas coisas dentro da Igreja Católica. Eu cresci dentro da Igreja Católica e eu tenho um carinho muito grande, né? Muito grande pelos ensinamentos da Igreja, ensinamentos da minha família também. E assim que, em 2014, foi quando eu vim embora para o Goiás. Eu sou natural do Tocantins. E assim que eu vim embora para o Goiás... eu estudei em um colégio e que a minha amiga, chamada Carolina Moraes, ela me convidou para vir ao Centro Espírita Allan Kardec. Foi aí que eu comecei a ter o primeiro contato com a doutrina espírita, me senti muito acolhido por todos, pela Giolena Rosa também. Foi um trabalho muito, muito bonito, muito gratificante, porque era a minha segunda casa, né? Era uma casa de acolhimento, tanto pelo momento que eu passei, que em 2014 eu tive 2 perdas, e quando eu cheguei aqui, né, eu estava bem tristezinho, e quando eu estava no centro, para mim era um sentimento assim de um abraço fraterno, de um momento de amizade, de alegria e de aprendizado também, né, que a gente estudava a doutrina espírita. E então foi aí que veio esse elo forte já do espiritismo, né? Eu sempre tive uma vontade, já estava meio caminho andado, né? Quando eu cheguei aqui, e eu realmente me encontrei dentro da doutrina, dentro do centro. Foi isso. Então, né? Você chegou por aqui pela Carol, né, para a Mocidade Espírita. Eu lembro que, pelo menos assim, todo mundo da Mocidade e tudo mais, a gente tinha várias gincanas. Na época de gincana vinha muita gente, né? E eu lembro que eu também cheguei na Mocidade Espírita numa época de gincana. Acho que foi 2014 também. Que foi, eu acho que gincana, que estava separado o grupo dos verdes e eu não sei o outro grupo. Mas era tipo o grupo verde e vermelho, Sonserina e Grifinória. Agora eu lembrei. Sonserina ganhou, obviamente. Mas esse acolhimento que você está falando, a gente sente muito na mocidade, né? Sim. Que eu acho que assim, a mocidade é o primeiro contato que o jovem, quando entra na casa espírita, tem. A gente até conversou no dia que a mãe da Lara veio, a Rose, sobre a importância do jovem
tanto a importância dele ir para a evangelização espírita, quanto se integralizar numa mocidade, fazer parte de trabalhos sociais. E também essa parte agora, por exemplo, você como jovem adulto, saiu da mocidade, né? Pode continuar, a gente fica via assíncrona, né? Com a Gil, às vezes, na mocidade da Nossa Senhora de Nazaré. Qual que é lá? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. As quartas. Exatamente, gente, quarta-feira. Mas a gente sabe que agora a gente já tem uma idade que a gente tem algo a mais para fazer. E é o período, né? É a transição daquela fase da adolescência para o jovem adulto. Sim. E por mais que a gente fale, por exemplo, a gente é millennial, a gente sabe que millennial mesmo é quem tem mais de 30 anos, daqui geração Z. E a gente vai aprofundar mais nas perguntas e tudo mais adiante, mas agora a gente vai falar um pouquinho mais de você. A mocidade foi algo importante para mim, creio que para todo mundo aqui, né? A gente teve um elo muito forte, uma troca de personalidades, troca de histórias também, porque são pessoas diferentes, são histórias diferentes, são vivências diferentes. E chegando aqui era uma união, né? Um abraço, um amor, uma alegria. A gente cantava, a gente fazia teatro, a gente estudava doutrina espírita, chorava. Aquela novela mexicana. Eu lembro muito bem da novela mexicana e da frase que todo mundo ficou repetindo. Dinheiro, dinheiro. Você só pensa em dinheiro. Ficou meses. E a mocidade, ela rende muitas memórias muito boas. Sim, a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Mais pra frente, agora vamos falar um pouquinho mais da sua trajetória dentro da doutrina. Ficar marcado na vida também, né? Minha mãe já saiu da mocidade faz uns aninhos e ela conta história até hoje, de como ela perdeu o bebê no centro, coisas assim. Ai, gente. Mas foi muito legal, né? A gente fazia viagens, era muito divertido. Sim. Muito. Quem quer fazer a pergunta número 2? Eu posso fazer, então. Sua família, por não ser da doutrina, te apoiou nisso ou houve certa resistência por parte de alguém? A minha família me apoiou sempre, eu sempre fui muito decidido. E quando eu entrei na doutrina espírita, houve sim apoio, muito da minha mãe, que quando eu morava aqui em Jataí, eu morava com a minha mãe e com a minha irmã. E a minha mãe sempre me apoiou, tanto que quando tinha congresso espírita, quando tinha alguma apresentação nossa, né, de cantar e tudo mais, a minha mãe sempre ia. E a minha mãe gosta muito da doutrina espírita. Ela tem aquele ladinho do espiritismo também. Então, houve um apoio, sim, da parte da minha família, da minha mãe, principalmente. Os catolispíritas, né? Que falam. Sim, realmente. Essa questão que eu acho, assim, na minha opinião, né, sobre esse apoio, a questão dos pais apoiarem os filhos, porque a gente sabe que, eu até brinquei com você quando a gente teve diálogo sobre esse tema, que criança não escolhe a religião que ela tá, ela segue a religião que o pai tá, né? Só que o fato de, depois de crescido, você ter escolhido trilhar um caminho diferente da sua família, eles não terem se impor, não ter tido uma imposição por parte deles, e sim um apoio, né? Eu acho que serviu muito para que você se sinta bem na própria casa espírita, né? Porque às vezes a gente está num local que a gente se sente bem, mas o fato da gente a mocidade espírita pelo menos era 2 horas por dia, um sábado, o resto dos dias da semana você convivia com a sua família, né? Sim. Então esse apoio é muito importante, gente. Realmente, é preciso ter, né, um diálogo, uma compreensão dos pais com os filhos e os filhos com os pais para ter uma boa convivência, né? Um respeito em ambos. Quer fazer a terceira Posso fazer a terceira pergunta? Saúde. Você se sente acolhido dentro da doutrina? Já conversando várias vezes sobre o acolhimento fraterno, dentro da mocidade, etc. Questões de preconceito que vivenciamos, seja por gênero, classe, orientação sexual. Você, de certa forma, se sente confortável com a sua religião? Sente que é aceito e abraçado pela doutrina da forma que você é? Sim. Da forma como você é? Sim, essa foi a grande diferença, né, do espiritismo quando eu entrei. Foi justamente esse lar acolhedor, que eles não vão te julgar por ser quem você é. Frisando aquilo, né, de que nós somos um só povo,
independentemente de raça, de cor, de orientação sexual. E a questão não é sobre quem é você aqui no centro, se você é rico, né? É sobre o que você... sobre a sua moral que você mostra para a sociedade sobre você, né? Aqui frisa muito a questão do amor, da fraternidade, né? Do respeito com o outro, sim, o acolhimento, né? Aquele acolhimento que às vezes a gente está necessitado, e o Centro Espírita ele tem um acolhimento muito forte, sabe? Quantas pessoas, quantas vezes a gente já chegou no centro ou na mocidade espírita ruim, precisando de um abraço. Eu mesmo, né? Adoro chegar no lugar e falar, me dá um abraço. Na faculdade eu faço isso direto. Eu falo, amiga, me dá um abraço. Porque a gente precisa desse momento de ser acolhido, de um abraço. Eu me senti muito acolhido no Centro Espírita, né? Na doutrina espírita. Sem julgamento, né? Foi algo muito importante, porque é tão ruim quando você chega a um lugar e a pessoa já começa a te julgar por ser quem você é ou por alguma coisinha que você faça. Uhum. Senti muito acolhido, muito. É uma parte de mim, né? É uma família. Sim. O centro, a mocidade, todos são uma família para mim. Eu, aqui, pelo menos na mocidade, teve uma época que eu acho que todo mundo estava bem ruim, assim. Não que todo mundo esteja bem, uhum, mas eu acho assim, quando a gente está adolescente, jovem, né, a gente passa por várias situações, porque hoje em dia, por exemplo, mais velha, com mais maturidade, eu vejo que tinham problemas, assim, que eram tipo, nossa, Valquíria, você despencou tanta energia para isso. Mas faz parte, né? Tipo, né? Você tem 13, 14 anos. Os meninos, eles têm 15. Uhum. A gente agora está com 20 e poucos. Ela fez 18 esses dias. Então, assim, é parte do processo. Não tem como a gente exigir que uma pessoa certeza. De 15 anos tenha as mesmas atitudes que alguém de 20, sim, que alguém de 30. A gente tem que entender essas diferenças. E, sim, pelo menos na mocidade, eu via que eles entendiam isso, né? Sim. Tipo, eles não cobravam a mesma coisa que cobravam dos mais velhos para os mais novos. Eles tentavam não diminuir as dores que cada um sentia, né? Sim. Eu adorava desabafar com a Juliana, porque ela era como se fosse a minha psicóloga. Ela acolhia e conversava, né, daquele jeitinho amoroso dela. Então, foi uma forma assim tão boa, de uma parte muito bom da minha vida e que vou guardar para sempre. Uhum. Ai, que bonitinha. Espero que ela esteja vendo isso. Se não ver, depois ela assiste. Nós temos uns comentários aqui no YouTube. O Lucas Bueno disse, boa tarde, galerinha animada. A Cláudia Rodrigues, boa tarde, pessoas lindas, ótimo programa para todos. E a Ana Laura Arcolino falou, eu amo. Boa tarde, gente. Ana Arcolino era da Mocidade Espírita, né? Um beijo para ela. Uhum. Ana. Ana Arcolino. Tá esquecendo dela? Não, eu vi ela esses dias na rua, até perguntei o que ela estava fazendo da vida. E lembrando vocês aqui o número da Sintonia Nubank, que é 64 99603 1234. A gente está aceitando perguntinhas e participação de vocês. Será que dá tempo de mais uma pergunta? Dá, né? Dá. Agora vamos para a próxima pergunta. Sim. Muito se fala sobre fraternidade dentro da doutrina. Você, como espírita, já participou de ações juntamente com a mocidade, não somente, né? A gente tem projetos paralelos e tudo mais. É estudante de medicina, é jovem. Nesse cenário atual de pandemia, que a gente vê de extremo desespero moral, político, social, enfim, esse cenário caótico que a gente está de saúde pública e privada, o que isso te faz sentir? Quais são as reflexões que isso te traz? Qual o sentimento que você sente em ver, por exemplo, as pessoas na miséria, sem ter o que comer, ou às vezes as pessoas rompendo com a sua moral, né?
às vezes por desespero, a gente sabe, né? Não pode julgar, às vezes as pessoas tá numa situação que a gente nunca passaria e está fazendo algo imoral, né? A gente não pode julgar, mas qual o sentimento que você vê nisso, assim, como espírita, como jovem, como futuro médico também, que é uma situação de saúde pública? Sim. O coronavírus, né, pegou a gente de surpresa. Foi algo que assim, devastou boa parte, né, o mundo inteiro ficou assustado, chocado com o que aconteceu. É um sentimento de tristeza, né, pelas quase 600 mil pessoas que morreram, 600 mil vidas, e famílias que tiveram pessoas, né, entes queridos que foram. E de medo também, porque a gente acaba vendo que a gente é frágil de alguma forma, né? Nós, seres humanos, a gente fica com aquilo de que a gente é superior, de que a gente é o melhor, a nossa espécie, né, acaba sobressaindo muito, muito acima. O cenário, né, atual também é de desespero, principalmente no Brasil, né, porque a gente acompanhou pelos jornais, pelas redes sociais, né, a questão de que aquele tratamento é mais eficaz, ou não vou comprar não vou comprar essa vacina porque não tem aquela eficácia toda, sabe, aquele medo. A gente perpassou por tudo isso e a gente ficou com muito medo também, né, de e sem voz, muitas vezes também, porque a gente não tem tanto controle quanto os políticos, né, os governadores, enfim, está lá em cima. Além disso, também ideologias, né, ficou muito frequente também assim, na vivência, né, nossa, também, o ego de eu sou melhor, eu sou, tipo assim, a minha empresa precisa crescer, precisa trabalhar e sem pensar nos trabalhadores, sabe? A gente teve vários casos que a empresa não se preocupou com seus empregados e ocasionou que várias pessoas tiveram Covid e tudo mais. Então, foi um cenário bem caótico, né? Outras pessoas também perderam, várias pessoas, né, na verdade, perderam emprego, lojas fecharam. E eu vejo também a questão daquele apego aos bens materiais, né? O ser humano, ele acabou ficando apegado aos bens materiais nesse coronavírus e deixou de pensar na outra pessoa. Por outro lado, né, então, o coronavírus fez com que a gente refletisse a vida, né? A morte, a fragilidade do ser humano, a adaptação também, né, que a gente adaptou ao método online, que até então a gente tinha contato, né, mas não era aquele contato total, igual teve na faculdade, por exemplo. A gente ia presencialmente e hoje em dia está online, né? Hoje em dia não, porque hoje em dia a gente já está quase voltando, né? Tendo aquele método híbrido. Mas na época, ano passado, foi aquela adaptação toda de tentar estudar no método online. Na questão e na visão espírita também foi um processo evolutivo nosso também, né? Um processo da regeneração do nosso planeta, né? Essa necessidade dessa mudança, né? Desse estilo de vida do ser humano, porque eu acho que afetou todo mundo praticamente, afetou a vida de todo mundo, de todos os seres humanos. Sim, a sua pontuação é muito boa. Tem uma entrevista com um teórico, eu não lembro o nome dele, mas tá no YouTube, é na TV Boitempo. Inclusive é uma TV muito ótima, de diversas entrevistas. Toda quarta-feira tem uma entrevista nova que fala justamente sobre essa questão. A uberização, essa questão do apego ao material, das pessoas
precisarem ficar em casa, mas terem que ir trabalhar e tudo mais. Eles fazem uma reflexão bacana sobre isso, nessa questão mais social, não tão espiritual. E na questão espiritual também tem vários livros que a gente sabe, que nem você citou, né? Mas eu concordo com o que você falou, amigo. É sobre, né, amiga? E tá tudo ruim. Sim. A gente pode ir pro intervalinho agora, então, Marco Túlio? Sintonia no Bem, uma iniciativa do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Goiás, para o mundo. Desejo a você o que há de melhor,
a minha companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Rir à toa é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. Seu colo é o meu abrigo. Uma viola tocar, melodia pra gente dançar. A bênção das estrelas a nos iluminar. Vida boa, brisa e paz, trocando olhares ao anoitecer. Rir à toa é bom demais, olhar pro céu, sorrir e agradecer. Você é a razão da minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. Esteja com quem sempre está com você. Sintonia no Bem, divulgando o Espiritismo com amor. Valorizar a arte de viver, aproveitar, amar, também crer. Após a vida iremos nos rever. Valorizar a arte de viver. A vida segue o seu curso, não entendemos seu sentido, então nos perdemos. Nós aprendemos a viver e a respeitar todas as formas
vida iremos nos rever. Valorizar a arte de viver. Valorizar a arte de viver. Aproveitar, amar, também crer. Após a vida iremos nos rever. Valorizar a arte de viver. Estamos de volta com Geração Z. Voltamos com o Zé Vitor, né? Nosso amigo. A gente nem teve oportunidade de apresentar direito, a gente chegou um pouco atrasado. Mas só reiterando, ele é egresso da Mocidade Espírita Allan Kardec, nosso amigo de longa data. Tem 24 anos e ele estuda medicina lá na FAMP, em Mineiros. Ele veio lá de Mineiros só para essa entrevista, gente. Aproveitem ele, encham ele de perguntas. E falando em perguntas, tem muitas perguntas aqui no nosso chat. Primeiro, queria mandar uma boa tarde para o Thiago, que chegou. O que está acontecendo? Eu espero que você já esteja entendendo o que está acontecendo, Thiago. Temos um comentário da Amanda. Ai, que lindo, coração. Muito obrigado. Da Luísa Carine, que perfeita essa participação. Da Carolina Moraes. Que saudades da MEAC. Boa tarde. O Zé arrasou. Amo essa música, apaixonada. Ela se refere à música Valorizar, né? Que estava tocando aí para vocês, que foi uma música escrita, né, de autoria da Mocidade Espírita, numa gincana, que a gente falou aqui semana passada. A gente tem duas perguntas aqui no chat do nosso YouTube, uma da Cláudia e uma do Lucas. Vamos começar pela da Cláudia, porque é mais simples. Ela quer saber quantas mocidades há em Jataí. Que nós temos conhecimentos são com base de 5 a 6 mocidades. Mocidades grandes e frequentes, que a gente tem mais contatos... 4. São 4 apenas. Mas a gente pode estar pesquisando e passando os nomes, os locais, etc. E tem a pergunta do Lucas para o Zé Vitor. A pergunta do Lucas é a seguinte: como foi para você o processo de transição entre o catolicismo e o espiritismo? Você deixou de crer nas coisas que você acreditava quando frequentava a Igreja Católica? Ou foi mais um incremento? Acrescentou. Acrescentou, né? Eu cresci dentro da Igreja Católica e então os ensinamentos, né? O ensinamento de Jesus, o amor ao próximo, né? A questão da fraternidade, a questão da família, isso não houve diferença, né? Foi acrescentar, porque por mais que eu às vezes eu me questionava muito na Igreja Católica, mas no espiritismo acrescentou em minha vida muita coisa. Então sou muito grata à Igreja Católica também, né? Muito grata à minha família, a todos os lugares que eu já perpassei. É isso. Então, Zé, alguém quer fazer alguma pergunta? Não pode continuar. Deus me ajuda. Zé, a gente está aqui no programa... Agora vamos falar sobre a Geração Z. Sim. De Itacuja.
A gente está aqui no programa Geração Z, a nossa geração. E a gente sabe que a nossa geração tem um grande índice de depressão. É conhecida como uma geração, abre aspas, muito rebelde, que não consegue seguir padrões, mas é considerada uma geração adoecida. Embora a nossa geração ela tenha toda a tecnologia, no caso a tecnologia mais avançada disponível, tenha todos os acessos possíveis. Uhum. Qual a sua visão sobre isso? Você acha que é uma falta de acolhimento, é uma falta de preparo, talvez é um adolescente que não é ouvido, é um jovem excluído, ou talvez esse excesso de informações cause isso na juventude e nós não estamos preparados para esse excesso de informações? Qual a sua visão do porquê desse adoecimento dessa geração que tem todos os acessos possíveis? Se a gente for comparar as gerações anteriores, né, a gente tinha tudo para não ser assim. Sim. Né? Uhum. A gente vive uma sociedade que cobra muito, né, da gente. Então, a gente já chega com meio que uma predisposição, tipo assim, a gente precisa ser alguém na vida, né? Então, há muita cobrança, como é que eu posso dizer? Esperam muito da gente. Esperam muito, né? Da gente. Então, a gente acaba ficando... quando não consegue algo, a gente acaba ficando transtornado com diversas situações. Esse pensamento frequente do futuro também, ele causa transtorno de ansiedade. Então, esse pensamento, ele acaba fazendo com que a gente pense muito e prejudica a nós mesmos por isso. Então, é preciso ter uma visão, assim, é preciso ter um entendimento da família também, né? Por tudo, assim. A questão da competição também, a gente já cresce com aquele espírito competitivo, né? Eu tenho que ser melhor, eu tenho que tirar boas notas, eu tenho que sobressair em tudo, né? Então, quando a gente tem esse pensamento, fica muito difícil, né? A sociedade, além da sociedade, da família, das pessoas ao redor cobrar a gente o tempo todo. E aí, quando a gente falha, acaba com que a gente entra num ciclo de tristeza e tem pessoas que não conseguem, né? E isso acaba gerando depressão, gera diversos outros fatores. A gente também, eu li, né, em um site também, que a geração Z, ela tem a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? E também é uma sociedade muito individualista e antissocial. Então, eles falam que a geração Z, ela é muito só dela, entendeu? Sabe? Ela é a protagonista, a pessoa, ela acaba sendo querendo ser, como eu havia dito antes, né? Querendo ser sobressair sempre melhor. E eles falam que a geração Z ela tem uma certa dificuldade na questão do trabalho coletivo, né? No respeito e tolerância também. E é isso. É bem triste, é uma situação bem triste. A gente está no setembro amarelo e é de suma importância a gente comentar sobre esse assunto, comentar sobre a saúde mental, né? Muita gente tem um certo preconceito com a relação à saúde mental. E esquece de entender que a nossa mente também adoece, né? Não só o nosso corpo físico, mas a nossa mente também adoece. Então, é preciso, quem passa por problemas mentais, é preciso procurar ajuda, é preciso tentar desabafar, né? Eu sei que não é fácil, que é um caminho muito árduo, mas para aqueles que sofrem depressão, para aqueles que precisam de ajuda,
Converse com alguém que você tenha confiança, com algum amigo, ou se tiver psicólogo, converse com o psicólogo, com o psiquiatra. Enfim, procure ajuda. Sim, gente, que nem você falou, a geração Z ela é muito individualista, né? A gente fala muito sobre inclusão e tudo mais, só que querendo ou não, eu acredito que talvez por choque, né, de gerações, e às vezes uma geração não conseguir ser ouvida, a outra não querer ouvir, etc. A gente sabe que isso acontece, é chato, mas acontece. Acabou que as pessoas elas acabam se deprimindo mais, né? Só que o ser humano ele é um ser coletivo, né? Ele não consegue se ficar bem sozinho e isolado, né? Então, quando a gente se isola e se isola do mundo, se isola das nossas opiniões, acaba que a gente sai um pouco da realidade. Porque eu vejo que a nossa geração, ela fica muito em bolhas específicas, né? Então, assim, eu fico na minha bolha dos meus amigos, que pensam do jeito que eu quero, que me dão razão. Só que quando eu saio dessa bolha e eu sou obrigada a sair a partir de determinada idade, a partir de determinado momento que eu tomo decisões na minha vida, eu me sinto adoecida. Porque eu não passei por aquele processo de me acostumar com pessoas realmente diferentes. Eu antes estava num ambiente que todo mundo concordava comigo, num ambiente que todo mundo gostava de mim. Eu não tive que ficar num ambiente que eu não gostava de tal pessoa. Porque, assim, se eu não gostava de uma pessoa, era só eu não ficar no ambiente dela. Só que a realidade não é assim, né? A gente tem que saber conviver com todo mundo. Então, eu acredito que quando a gente se torna adolescente ou jovem adulto, tem esse impacto, né? Porque às vezes o adolescente ele muda de escola, ou às vezes ele é obrigado ao sorteio dos grupos e você cai num grupo de pessoas que você não gosta, do pessoal do outro lado da sala que você não conversa. Às vezes você vai para o seu emprego e você cai e é colega de trabalho de uma pessoa que você não suporta. Estágio. A gente não tem muitas opções de estágio. Às vezes você se encontra tendo que estagiar do lado de uma pessoa que você discutiu. E assim, quais são os impactos que isso tem na sua saúde mental se você não aprendeu a conviver com o diferente, né? Porque eu concordo com muito que a geração Z fala de respeitar as diferenças e tudo mais, só que é respeitar as diferenças de conviver com elas, não só de falar, eu respeito as diferenças e tudo mais. A gente tem que saber conviver com elas também. Colocar né? na prática, né? É basicamente isso mesmo. A gente está num momento... Veio a pandemia também, então meio que é um assunto que a gente precisa debater e falar, olha, essa é uma problemática que está tendo agora e a gente precisa trabalhar muito em cima disso, né? A gente não pode vedar os nossos olhos para esse assunto tão importante que é a saúde mental, né? Todo esse processo que eu falei também sobre a cobrança de todas as partes também, né? E lembrar que a gente é ser humano e que a gente falha e que a gente está aprendendo cada vez mais, né? Lembrar também que a vida é perene, nada fica naquela mesma, né? É igual a felicidade, aquela felicidade que a gente tem constante, e a gente não vai ficar feliz o tempo todo, a gente não vai estar triste também o tempo todo. Então tudo passa, tudo flui, como diz Heráclito de Efeso, né? Nossa vida está em constante transformação. Sim. E a gente também tem que lembrar que essa não é nossa, tipo assim, essa é uma existência terrena, mas não é nossa vida real. Nossa vida real, a gente nem lembra como ela é de verdade, né? Óbvio que a gente leva laços que a gente cria aqui, mas às vezes pensar isso talvez amenize um pouco as situações que a gente passa aqui enquanto encarnados, né? Sim. É um problema muito, muito recorrente também, né? Eu percebo, né, de algumas pessoas próximas a mim que, tipo assim, eu tô com certa idade, eu não tenho isso, e fica se cobrando, sabe? Se cobrando por não ter uma casa, por não ter um carro, por não passar na faculdade ainda, se cobrando o tempo inteiro, né? Então a gente acaba se cobrando o tempo todo, acaba vivendo nesse ciclo de se cobrar. Isso acaba
meio que adoecendo a gente também, sabe? A gente precisa ter mais compaixão com nós mesmos. A gente precisa saber nossos limites, né? E eu vou... É de suma importância a gente olhar mais para nós mesmos, né? Ter um cuidado melhor. E essa questão da faculdade, eu lembro que quando você ainda não tinha passado, você ficava muito assim. Nossa, é verdade, gente. Muito assim. Eu chorava direto pra Juliana. Falava, nossa, mas... eu tô fazendo cursinho, mas eu não vou passar, e como é que eu vou estudar depois? E aquela cobrança, porque eu mesma me cobrei, né, gente? Eu tô falando aqui, mas eu mesmo passei por um processo de evolução bem árduo, né? Pra passar, foi algo bem pesado mesmo. Agora eu que tô passando por isso, vendo outras pessoas mas, assim, se cobrando pra caramba. Uma dica para quem é vestibulando, né, que tá nessa fase de sair do ensino fundamental para o ensino médio, é deixar as coisas tudo no seu tempo, estude, né, estude que tem que estudar, mas tenha o seu limite também, sabe? Não se cobre tanto, porque eu via que, até hoje mesmo, né, eu vi colegas que estudam a noite toda e não consegue dormir e fica naquela coisa massacrante, né? E acaba prejudicando. Eu tô falando de mim, eu tô muito receosa agora que eu vou começar minha faculdade mês que vem. Não sei o que pode vir, né? Tipo assim, nossa, é muito estranha essa sensação. Sobre a faculdade, assim, se serve de consolo, não sei se serve, mas é o que tá me dando de consolo. É porque, assim, né, tem muito essa cobrança também, né? Vou fazer faculdade, eu não vou reprovar em nada, e vou me formar no horário normal, tipo assim, 5 anos, em 5 anos eu tô formada. Aí, eu tenho uma conhecida, não vou falar o grau de proximidade, porque todo mundo vai sacar quem tá ouvindo, mas a faculdade, ela era 4 anos. Ela formou em 7, ela quase jubilou. Quando você jubila na faculdade, você perde o direito de fazer a faculdade. E hoje em dia ela tem 2 pós-graduações, um mestrado, ela tem menos de 30 anos e ela tá melhor do que muita gente que zoou ela, porque ela ainda estava na faculdade há 7 anos, né? Sim. Então, assim, as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Sim. Eu lembro que no ensino médio eu me cobrava muito para ser Alamar, né? Que o Alamar é 10 em tudo, não sei para que aquilo. Não, o Alamar é 9 em tudo, o padrão é 10 em tudo, né? E eu lembro que eu não fui, eu fiquei meio assim, aí eu lembro que uma das pessoas que eu tava conversando falou que era falta de esforço e tudo mais. Que, tipo assim, essa competitividade, né? Se você não tem notas boas, então você não vai ter resultados. Mas muitas das pessoas que foram padrões e alamares no ensino médio não conseguiram os resultados que elas esperavam que era ingressar na universidade. E muitas pessoas que eram vistas como não tô nem aí pra nota, coisa do tipo, que nem eu, que eu não tô nem aí pra nota, gente. Ingressaram tranquilamente na faculdade, mas acredito eu, uma questão psicológica, porque se a pessoa se dispõe a tirar 10 em tudo para ganhar um trem que põe no braço, ela está sofrendo uma pressão psicológica muito grande, dela e da família dela. É diferente que uma pessoa que está tranquila, está indo no ritmo dela, e mesmo que 6 seja 10 na cabeça da pessoa e você veja e fala, nossa, ela podia tirar uma nota maior, mas com 6 ela passa, entendeu? Com 6 é a nota mínima que ela precisa. E por que ela vai ficar dentro da saúde mental dela? Por que ela vai ficar se esforçando e se dedicando tanto a algo? E acaba que a nota não significa totalmente o seu isso, esforço né? ou não, Isso porque é momentâneo. Pode ser que eu me esforce muito e no momento não deu. Sim. Muita gente vem me perguntar, né, como foi meu processo de até passar. Eu sempre falo assim, gente, eu nunca fui o melhor aluno da turma, né? Eu era normal, eu tirava nota baixa. Uma recuperação ali, outra. Ela é naquele estilo, sabe? Então, assim, a gente precisa olhar mais pra gente, sabe? Não se cobrar tanto, porque as coisas acontecem normalmente, né? As coisas fluem normalmente. Então, sim, é preciso estudar, é preciso se esforçar também, mas não se cobrar a um máximo, assim, de prejudicar a você mesma, a sua saúde mental. E uma coisa que colabora muito para isso é que a gente tem toda a nossa vida planejada, né? Você sai do ensino médio, tem que ir pra faculdade, sai da faculdade, tem que ter um trabalho, aí tem um trabalho, você tem que ter uma família tem e que ter tudo uma família, mais. Tem que casar, precisa ter filhos. Então é todo um processo. Tudo que a gente vai fazer já tá planejado, e se você sair dali, se atrasar um pouco, já é o fim do mundo. Realmente, né? A gente já cresce com esse peso. É muito besta falar assim, você não é uma nota, você não é sua carreira,
Mas na visão espírita, assim, realmente a gente não é a nota nem a carreira, porque a nossa carreira, assim, profissional, que uma hora ou outra cada um vai ter, independente da área que escolha, é só, que nem a Júlia falou, parte do nosso plano, tanto o que a gente faz aqui terrestre, quanto o que a gente faz encarnatório. Por exemplo, eu tenho que ajudar fulano ou ciclano. Então, que profissão que vai proporcionar que eu possa ajudar fulano ou ciclano? É essa, é um instrumento só. A gente até estava conversando sobre isso esses dias na mocidade, né? Tipo, fora do que você é profissionalmente, resta o quê? Que a gente vai morrer, né? Todo mundo vai morrer. E aí? Sim, eu vou continuar sendo, sei lá, doutora ou tal? Realmente, né? A gente vive nessa cobrança eterna. A gente precisa, né, olhar mais pra gente mesmo. Eu acho que falta muito compaixão com nós mesmos. Isso. Os salgadinhos da Leila chegaram aqui, né? A gente pode ir pro intervalo? Tchau, gente. Sou o que sou, serei o que me propor. Seja o que você é, faça o que queira fazer, plante uma flor, pra que a vida não seja só de espinhos, não seja só de espinhos, não. A paz in natura, a paz que madura, faça o seu papel, pinte um carrossel. Cresça, cante, abrace com muito amor, acenda uma luz, pois irá clarear não somente você. Antes do amanhecer, conte as estrelas do céu pra não se esquecer. Sou, serei o que me propor. Seja o que você é, faça o que queira fazer, plante uma flor, pra que a vida não seja só de espinhos, não seja só de espinhos, não. A paz in natura, a paz que madura, faça o seu papel, pinte um carrossel. Cresça, cante, abrace com muito amor, acenda uma luz, pois irá clarear não somente você. Antes do amanhecer, conte as estrelas do céu pra não se esquecer. Acenda uma luz, pois irá clarear não somente você. Antes do amanhecer, antes do amanhecer. Sou o que sou, serei o que me propor. Seja o que você é, faça o que queira fazer, plante uma flor, pra que a vida não seja só de espinhos, não seja só de espinhos, não. A paz in natura, a paz que madura, faça o seu papel, pinte um carrossel. Cresça, cante, abrace com muito amor, acenda uma luz, pois irá clarear não somente você. Antes do amanhecer, conte as estrelas do céu pra não se esquecer.
sou, serei o que me propor. Seja o que você é, faça o que queira fazer, plante uma flor, pra que a vida não seja só de espinhos, não seja só de espinhos, não. A paz in natura, a paz que madura, faça o seu papel, pinte um carrossel, cresça, cante, abrace com muito amor. Acenda uma luz, pois irá clarear não somente você. Antes do amanhecer, conte as estrelas do céu pra não se esquecer. Acenda uma luz, pois irá clarear não somente você. Antes do amanhecer, antes do amanhecer. Você está ouvindo Geração Z. Você que está tão só, pensando que o mundo é mau, venha cá e eu te mostro o que de belo existe pra viver. Os amigos e as pessoas que te olham pela rua sem saber o que se passa com você. Amar e te querer, que tudo seja sempre assim, belo como tudo que ele fez. Oh, 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 oh. Ei, você que está tão só, pensando que o mundo é mau, venha cá e eu te mostro o que de belo existe pra viver. Está tão só, pensando que o mundo é mau, venha cá e eu te mostro o que de belo existe pra viver. Os amigos e as pessoas que te olham pela rua sem saber o que se passa com você. De amar e de querer, que tudo seja sempre assim, belo como tudo que ele fez. Oh, oh, Conectou, ficou, sintonia no bem. Tem muita gente por aí brincando com as drogas, se arriscando pelo mundo, deixando de viver. Dizem que ser igual é fazer o que todo mundo faz. Se viver é assim, prefiro ser diferente. Ser diferente é curtir a vida com muita alegria, mas sendo diferente. Ser diferente é viver para o amor, seja onde for, seguindo sempre em frente. Eu vou.
estrada e sei que vai ser dura a caminhada, mas não me entrego. As fraquezas desse mundo carrego em mim, algo forte lá no fundo. Seja diferente, seja diferente, seja diferente. Drogas não, seja diferente, seja diferente, seja diferente. Drogas não. Eu vou andar na longa estrada e sei que vai ser dura a caminhada. Vou transformar toda essa crença, mudando o meu mundo e fazendo a diferença. Seja diferente, seja diferente, seja diferente. Drogas não. 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 Oh, be different, be different. Estamos de volta com Geração Z. E aí, gente? Vocês gostaram dos salgados da Leila? Adorei, coquinha gelada. O número da Leila aqui. Vixe, eu não tô conseguindo ler. Fala aí, alguém. Número da Leila, gente. 649-9955-8420. Repetindo. 649... Não, 64. 96-558420. O Túlio aumentou o número, não sou cego. E o Instagram dela é Leila Gomes Salgados. Sim, é o melhor. Peçam, gente, os melhores é salgados da cidade. Perfeitos, E maravilhosos. nem é meme. É o melhor mesmo. E chegam quentinhos. E qual que é a diferença dela para as outras salgadeiras aqui de Jataí? Gente, se vocês encomendarem, pedirem e solicitarem que ela frite os salgados no evento, ela vai e frita. E, além de tudo, eu achei muito interessante o bolinho dela de arroz, que hoje veio recheado com carne seca. Muito bom. Muito bom. É isso, gente, compra. É sobre isso. Tá, gente, ó. Só dando os devidos boa tardes. A Helena Leite tá mandando um boa tarde, um ótimo programa. A Cláudia Rodrigues pediu lanche. O Matheus tá mandando um boa tarde, um ótimo programa. E o Thiago disse que não, é difícil. Você achou fácil, Thiago, ganhar salgado? Então, gente, continuando o nosso queridíssimo programa. Quem vai? Quem quer perguntar alguma coisa pro Zé agora? Pode falar aí. Ó, seu refrigerante. Tem uma pergunta aqui, que é: estamos no Setembro Amarelo e muito se fala sobre a valorização da vida, campanhas e mais campanhas. Dentro da doutrina espírita, falamos muito também sobre a valorização da vida e da nossa existência. Sabemos que o processo de cura é doloroso. Parafraseando um dos meus grupos favoritos, o Tuyo. É isso? Não existe processo de cura que não vá doer. Você acha que já começamos o nosso processo de cura?
Sim, né? A gente constantemente está passando por um processo de cura, de aprendizado, como eu havia falado na sessão anterior, na pergunta anterior, que nada é perene. Tá tudo bem, irmão? Que nada é perene. Tudo tá em constante transformação. Normalmente a gente fica naquela de tratar o nosso processo de cura com medicações, né? Eu que sou da área da saúde, falo assim, é preciso quando é necessário, sabe? Quando a dor começa a ser a dor da alma, a gente precisa cuidar de nós mesmos, a gente precisa ter uma atenção interior. A medicação, né? Falando que a medicação pode sim auxiliar, mas como eu havia dito, a questão da cura, ela, quando é da alma, ela precisa ser trabalhada consigo mesmo, sabe? Sim. E a gente não, né? A boa parte das pessoas, né? Tem uma mania de engavetar a dor, sabe? Não sentir que a dor, né? Não mensurar a dor. Então, isso acaba evoluindo para um processo bem maior e bem mais dolorido também, né? Porque a gente... vou dar um exemplo, né? A criança nasce... O menino, por exemplo. O menino nasce e ele começa a chorar, o pai fala, não chore, né? Não chore. E aquilo acaba colocando todo o sentimento... engavetando todo aquele sentimento, fazendo com que a pessoa, ela futuramente, ela sofra bem mais, sabe? Sofra calado, não peça ajuda, não procure, né, uma ajuda. E torna esse processo de cura bem doloroso. É importante a gente procurar ajuda, né, ser acolhido, tanto na religião sua, né, seja qual for a sua religião, ou dentro de casa, né, ter um contato, um diálogo com os pais, ou amigos também, ou procurar ajuda de profissional também, um psicólogo, um psiquiatra, um médico, procurar ajuda, de suma importância. Chegou uma pergunta pra gente aqui no WhatsApp do Sintonia no Bem, que tá perguntando o que seria para você o processo de se curar. O processo de se curar se curar faz parte de todo ser humano. A gente passa por esse processo de evolução o tempo inteiro, né? Então, seja se curar por algo que aconteceu, seja se curar por algum acontecimento da vida, se curar por alguma... Né, seja qual for seja qual for a causa, né, do processo de se curar, é extremamente importante. É extremamente importante olhar para si também, né, tentar adotar comportamentos que vão te acrescentar, né? A gente... essa foi uma frase que uma amiga... a gente estava conversando, Yasmin. Um beijo para ela, se ela estiver assistindo. Ela conversou comigo esses dias sobre a gente ficar adotando comportamentos ruins, sabe? Então, esses comportamentos ruins, eles além de não agregar, né? Ele não ajuda a curar, né? Não ajuda no processo de se curar. Então, o processo de se curar é não adotar comportamentos ruins, é olhar para si, não violar jamais a sua individualidade, né? Porque às vezes a gente acaba violando o nosso ser, o nosso individual. Então, é de extrema importância a gente não violar a nossa individualidade e tentar olhar para si mesmo, sabe? Porque cada pessoa tem seu processo de se curar, cada pessoa tem o seu tempo, né? Às vezes a pessoa... vou dar um exemplo. A pessoa terminou um relacionamento e em um mês ela já está com outra pessoa e tudo mais. Então, outra pessoa, né, demora 3 anos, demora 4 anos. Então, cada pessoa tem seu processo de se curar. Cada pessoa tem seu tempo, né? Então, a gente precisa ficar muito... olhar para si, né?
Já repeti isso aqui diversas vezes. Mas, gente, olha, tem uma autoanálise de si mesmo, né? E é isso. Como a frase falou, né? Não existe processo de cura que não vá doer, né? Sim. A gente tem noção de que, principalmente quando a gente inicia terapia e tudo mais, a gente sabe que a terapia é desconfortável. Uhum. Porque ela não pergunta, tipo, como é que você tá? O que você quer falar? Ela pergunta coisas que às vezes você não quer conversar, mas você tem que conversar. São aquelas coisas que você engavetou, né? Que você não quer falar sobre aquilo, mas você tem que falar, porque se a gente não olhar para os nossos problemas, a gente não vai resolver eles. Eles não vão se resolver sozinhos, né? Mas é importante a gente entender que a dor, ela não é a cura, né? É o processo, né? Sim. O final é você... Não que você vai ficar 100% bem ou que nada de ruim vai acontecer mais com você, jamais. Mas quando acontecer, você saber o que fazer a partir daquilo, né? Sim. Na minha terapia, eu falo assim, eu não aprendi a ser uma pessoa... tipo assim, você aprende a ser uma pessoa melhor do que você era, obviamente. Mas não é que você não faz os mesmos erros ou que você não se afeta da mesma forma. Mas, por exemplo, posso cometer os mesmos erros, mas a partir dali eu já sei reconhecer que aquilo é um erro, né? Uma coisa que anteriormente eu não conseguiria fazer. Situações que anteriormente eu não conseguiria pedir desculpas. Hoje eu já consigo pedir desculpas, já consigo chegar e conversar, dialogar com a pessoa. E isso tudo são processos, né? Mas até para chegar nesse processo eu tive que olhar para situações dolorosas. Então, por isso, né? Todo o processo de cura, ele dói, ele é demorado. E não adianta a gente querer adiantar ele, que é que nem um machucado cicatrizando. Você vai lá, se você tirar a casquinha, ele vai ter que criar aquela casquinha de novo. E às vezes vai ficar mais profundo. Então, vamos só ter paciência e aguardar isso. Sim. É preciso, né, se curar o tempo todo. Assim, eu aqui hoje eu frisei muito essa questão dessa impermanência, né? Nada impermanente, como a Val acabou de falar também no processo de terapia dela. Isso vai ser pro resto da vida, né? Esse saber lidar com a vida, saber lidar com os problemas e situações. Então, você... com a terapia vai te ajudar a tentar enfrentar isso, sabe? Não é que vai solucionar para sempre os seus problemas. A gente vai lidar com problemas o tempo todo na nossa vida, sabe? Então, a gente tem que saber como lidar com eles, né? E como não afetar eles. Lembrando como não deixar-nos afetar. Desculpa, pode falar. Você não quer que ela pare. Lembrando vocês que nós temos 2 vídeos aqui do Geração Z, que estão na nossa playlist do Geração Z no canal do Sintonia no Bem no YouTube. É muita coisa, né, que eu falei ao mesmo tempo. Mas nós temos um vídeo de saúde mental na pandemia com a doutora Luciana e o doutor Fernando, que é muito bom. E também um vídeo sobre ansiedade e depressão, também com a doutora Luciana. Então, se vocês estiverem precisando, os vídeos estão salvos no YouTube. Só pesquisar Sintonia no Bem Geração Z e o título que você quer, ou o assunto. E também lembrando vocês, se você estiver precisando de ajuda, o número do Centro de Valorização da Vida é 188. Tem uma fila de espera às vezes, então se estiver demorando muito e você realmente precisar... nosso Instagram de Geração Z também está aberto. Nós não somos psicólogos para aconselhar, mas estamos abertos para te ouvir. Acrescentando também, né? O nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, ele oferece tratamento também para as pessoas que têm ansiedade, que têm depressão também. É só você chegar... É só você chegar na unidade básica, ela vai passar por um clínico geral e ele vai te passar para um psiquiatra, psicólogo para fazer o seu tratamento, né? E, gente, procure ajuda, não se silencie, porque é muito desgastante para si também e isso vai aumentar a sua dor mais ainda. Então, procure ajuda, procure um profissional, procure seu amigo, a sua família. A vida é importante, né? A gente tem que valorizar muito a vida. Sim. E seguindo essa lógica desse raciocínio, surgiu uma dúvida aqui, Zé.
no seu ponto de vista como jovem espírita. Você falou sobre engavetamento de sentimentos, né? Isso muitas vezes se ocasiona na infância. Sim. Né? E se surge em períodos de transição. A gente sabe que em períodos de transição que nós, como indivíduos, passamos, a gente fica muito sensível. Sim. Então, às vezes, a gente toma atitudes sem sentido, mas que se a gente for puxar lá atrás, é uma atitude que tem uma emoção e, às vezes, uma discussão, alguma coisa que um adulto falou quando eu tinha 7 anos. Isso, às vezes, acontece. Você acredita que essa rebeldia toda da geração Z, talvez essa angústia, seja muito por questão de quando elas foram crianças, enquanto crianças, elas não foram respeitadas? Porque a gente sabe que na doutrina espírita a gente fala muito sobre respeitar pai e mãe. Só que, se eu não me engano, 2 parágrafos, na verdade, 2 itens sobre respeitar pai e mãe, e você literalmente vira a página e tem um item que fala sobre a importância do amor filial. Sim. Só que a doutrina espírita exclui essa importância do amor filial e foca só no respeitar pai e mãe. E eu vejo que, infelizmente, não só dentro da doutrina espírita, muitas pessoas se apoiam até mesmo no lado religioso e emocional para justificar abusos com certas crianças, né? Porque a gente tem noção de que a criança ela não é domínio do pai. O pai, ele educa, ele ajuda. O filho, sim, tem que respeitar o pai, etc. Mas o filho não é domínio do pai, né? Ele é um indivíduo com sentimentos e merece ser ouvido e respeitado. Mas eu vejo que muitas crianças não foram na sua infância, né? Você acha que isso talvez teria correlação com o fato da nossa geração, por ser uma geração que tem muitos acessos, ter noção de que isso é errado, talvez esse sentimento de culpa que antes caía sobre as gerações anteriores não exista mais e ela se revolte, por assim dizer, queira se impor mais? Talvez seja o motivo dessas revoltas, desses estresses, dessas indecisões, né? Porque antigamente era mais tipo, meu pai, deixa ele fazer o que ele quiser. Mas hoje em dia a gente tem acesso ao que a lei fala, estudos, então a gente sabe que é errado. Né? Então, a gente sabendo que é errado, a gente se revolta. Você acha que tem algo a ver? Eu acho que a nossa geração, ela é aquela geração assim, não vamos suportar mais certas coisas e vamos falar, né? Hoje já aconteceu algo com você, que eu vi no seu Instagram, fiquei bem triste também. Há muito momento que o jovem ele não é escutado, né? E quando vai ser escutado, ele é motivo de chacota, de aquele rebelde, né? O pai e a mãe, ele é o nosso primeiro contato de pessoas que a gente tem, né? A mãe é o primeiro exemplo que a gente tem, o pai é o primeiro exemplo de homem que a gente tem. Então, reflete muito na nossa vida, assim. A nossa família reflete muito no que a gente é hoje em dia, sabe? Quando fala nessa questão de jovens rebeldes, eu acho que além de ser algo que reflete nos ensinamentos que os pais passam para os filhos e a família passa para os filhos também, é uma falta de comunicação de ambas as partes também, né? A falta de sentar, de dialogar, o pai com o filho, de ter aquele elo de amizade, né? Porque acaba ficando aquela coisa de o pai e a mãe é o protagonista da minha casa e eu tenho que respeitar e tudo mais. Sim, isso é extremamente importante, a gente respeitar o pai, a mãe, a família, mas a gente precisa ter aquela coisa, aquela amizade, aquele diálogo da família também, né? Aquela conversa com a família para que a gente possa ter um bom convívio também. E saber escutar, né? Às vezes a gente chega e conversa com o pai já vira nas costas ou não quer escutar aquilo e tenta se silenciar diante da questão que o filho quer falar. Ou o pai mesmo, né, tenta falar com o filho e silencia. Então, há uma divergência de ambas as partes que precisa ter essa comunicação, né?
O diálogo, ele abre as portas para tudo, né? É preciso sentar, é preciso conversar, é preciso expor seus problemas também, né? A questão que hoje a gente está falando sobre Setembro Amarelo também, que a gente acabou de falar, é tão importante a gente chegar e falar, olha, pai, ou mãe, ou família, né? Que às vezes a pessoa não tem pais ou mães e tal. E sentar e conversar, olha, eu estou passando por esse problema, isso e aquilo está me afetando, conversa comigo sobre, né? E tentar conversar, tentar ter um diálogo com a sua família para que não se torne algo, né? Não se torne essa visão de rebelde, dessa discordância de ambos, né? Tentar expor, ir sem medo, tentar esclarecer, porque eu acho que é uma troca de aprendizado, né? Uma troca de aprendizado tanto do filho com os pais e os pais com os filhos, né? Hoje em dia a gente tem tecnologia para tudo e às vezes os pais vão lá, não, me ajuda com isso aqui ou me ajuda com isso ali, né? Então é uma troca de conhecimento, é uma troca de ideias, né? Então, acho que tem que ter esse diálogo para que não ocorra essa coisa de adolescente rebelde. Como assim você não lembra a senha do e-mail que eu fiz há 5 anos atrás? Você está de má vontade comigo. Realmente, né? A gente precisa realmente ter um diálogo, uma comunicação. Normalmente é porque o pai, a mãe, tipo assim, a família em si, né? Tem aquela coisa de superproteção, do medo, do que a sociedade é diversa, né? Então, às vezes, os pais ficam com tanto medo de que o filho não possa passar por aquela experiência que ele passou na adolescência ou na vida, que eles acabam aprendendo o filho. Mas, de alguma forma, o filho vai ter que aprender com a sociedade, né? E ele precisa saber lidar com isso também. Então, aquela coisa de colocar ele em uma caixinha e não querer que ele vá embora ou que ele vivencie aquilo, acaba sendo muito prejudicial também. Então, preciso ter essa clareza em ambos. A gente teve até um congresso que falou sobre a família, né? Uhum. Que eu lembro que foi o congresso que veio a Bahia, Eulália, eu esqueci o nome do outro moço, mas é porque eu fiquei muito próxima de Eulália, né? E ela me ensinou o Neuqueave, né? Que é, assim, é um gesto simples, mas realmente ele provoca a aproximação lenta, né, do seu ambiente familiar, mas ainda assim ele provoca uma aproximação. Depois, se vocês quiserem, a gente ensina o Neuqueave nos stories, gente, porque a gente é chique. Agora, sim, com certeza. Tem uma pergunta do Instagram aqui. Vamos chamar um intervalo antes, amiga? Intervalo? Então tá bom. Depois do intervalo tem uma pergunta do Instagram. Depois do intervalo tem mais. Eu vou te dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Essa metamorfose ambulante, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre tudo. Sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que eu nem sei que
essa metamorfose ambulante. O que ter aquela velha opinião formada sobre tudo? O que ter aquela velha opinião formada sobre tudo? Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. E faço amor, eu sou ator. Eu vou desdizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Essa metamorfose ambulante. Você está ouvindo Geração Z. Era uma vez, o dia que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Era uma vez, era uma vez, era uma vez, era uma vez. O dia que todo dia era bom. Quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração batido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração batido. Dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais cantar nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. Era uma vez, era uma vez, era uma vez, era uma vez. Dia que todo dia era bom. Quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido.
Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros inofensivos. Será que o sol sai pra um voo melhor? Eu vou esperar. Talvez na primavera o céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. E colapso, o planeta gira. Tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira, o som delira. Então a gente pira e no meio disso tudo tamo tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito no outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito no outro. Laia, 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 laia. A Babilônia é cinza e neon, eu sei. Meu melhor amigo tem sido o som, ok. Tanto karma lembra Armagedon. Orei, busco vida nova tipo ultrassom. Achei, cidades são aldeias mortas. Desafio, nonsense, competição em vão. Que ninguém vence, pense no formigueiro, vai mal. Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus. No pé que as coisas vão, João. Doideira, daqui a pouco resta madeira nem pro caixão. Era neblina, hoje é poluição. Asfalto quente, queima os pés no chão. Carros em profusão, confusão. Água em escassez, bem na nossa vez. Assim não resta nem as baratas. Injustos fazem leis e o que resta por seis. Escolher qual veneno te mata. Pois somos tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito no outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito no outro. Laia, 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 laia. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Estamos de volta com Geração Z. Oi, gente. De volta. E aí? Boa tarde. Vamos para as perguntas do Instagram. Então, né? Você conhece alguém ou você mesmo já sofreu preconceito na casa espírita? Não mente. Quem fez essa pergunta? A Gilena fez essa pergunta. Obrigada, Gilena. Conheci já comentários, né? Tipo assim, de não comigo. Eu nunca sofri nenhum preconceito na casa espírita, mas já ocorreu de pessoas que sofrerem preconceito pela sua orientação sexual na casa espírita, né? Já fiquei sabendo desses casos, assim. Que em todo lugar, infelizmente, sofrem. Mas o espiritismo normalmente é aquele lugar que não deveria ocorrer isso, né? Pelo fato de ser uma religião que acolhedora, uma religião bem mais esclarecida, assim, né? Com a interpretação bem
Tem uma frase aqui que eu trouxe, né, do Allan Kardec, que fala que o verdadeiro espírita é aquele que é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, uma pessoa que, né, que é preconceituosa, que faz com que o indivíduo seja né, prejudicado, não é uma pessoa espírita, né? Que nem eu tenho uma amiga lésbica e uma vez ela pegou e virou pra mim e falou: eu queria ser que ela é muito. O que o espiritismo fala da homossexualidade, dos gays, das lésbicas? Aí eu lembro que eu peguei, comecei a pesquisar. Aí teve uma hora que eu parei e pensei: gente, mas o espiritismo não fala absolutamente nada. E deveria falar o quê? Não é uma pauta. É algo do ser humano. Sim. O máximo que a gente encontra de resposta é o respaldo a resposta do livro dos espíritos para todas as relações, né? Mas isso é independente se é homo ou hétero, que é que você se relacione com uma pessoa sem ter aquele... sem depravação, que eles falam, né? Mas isso não é uma resposta direcionada ao público LGBT. É uma resposta, assim, para todas as relações. Tem um livro muito bom, eu não sei se é um livro ou é um texto, não sei, da Joana de Ângeles, que ela fala sobre sexualidade e gênero. E é muito legal. Assim, eu nunca li... Porque, né, Joana de Ângeles não vou entender nada mesmo. Mas eu já fui numa palestra que o cara falou sobre. E aí ele explicou, depois eu entendi. Eu achei bem legal. As pessoas, elas buscam muitas vezes, por exemplo, saem de muitas religiões que são julgadas, né, por isso. E, por exemplo, vem no Espiritismo falar: o que o Espiritismo fala disso? E às vezes não é nem pauta dentro da doutrina. Óbvio, tem estudos depois disso, mas assim... no Pentateuco ali, onde tem a fonte ali de tudo, não é nem pauta, nem fala disso, sabe? Porque não é importante. Porque na próxima encarnação, a gente sabe que sexualidade é uma questão de energia, né? Sim. De equilíbrio energético. Então, na próxima encarnação, hoje, eu, por exemplo, fulano de tal é hétero. Na próxima encarnação, talvez ele continue com o mesmo equilíbrio energético, mas ele venha homem. Então, ele vai ser gay. E o que isso muda na existência da pessoa? Nada. Sim. Realmente, né? Infelizmente, a gente passa por esses momentos na sociedade que é algo normal. As pessoas falam: LGBTQIA+, não são normais. É lógico que é normal, gente. E por que não seria normal? Sim, são seres humanos, né? A gente tem que entender que a gente vive em uma sociedade diversa, né? De várias personalidades, de vários credos e tudo mais. Então, isso não é uma coisa, né? Não precisa de você estar com preconceito e tudo mais. Então. Até porque a sexualidade e o gênero são coisas naturais. Então, tipo... Por que Deus, um ser tão ocupado, com tantas coisas pra fazer, vai estar importando com qual boca que você beija? É uma coisa tão assim, besta. A sexualidade ela é um tabu na sociedade ainda, né? Algo que deveria ser normal, que deveria ser trabalhado. Tem escolas que trabalham a sexualidade, não só a questão de orientações, né? Mas na questão de se olhar o físico também, porque... nem isso a sociedade, até isso a sociedade ela costuma a achar demais, sabe? São coisas que deveriam ser ensinadas realmente, né? São pautas assim de discussões que não deveriam nem existir, tipo assim, de tabu. Sim. E aí acaba que a gente tem que fazer todo um trabalho de base para explicar para as pessoas que não pode discriminar. Sim. Né? Mas gente, não era nem para ter começado isso tudo, né? Era para ser algo natural da sociedade, né? Sim. Nós temos outra pergunta aqui, da Juliana também, que ela perguntou: espíritas, o que fazer primeiro? Acolher ou instruir? Espíritas, acolher, né? É acolhimento, né? É preciso ter um acolhimento. Acolhimento é tudo, né, gente? Aquele primeiro passo às vezes a pessoa tá precisando, né, de uma palavra, de algo, então é preciso se acolher, né, para você instruir depois. Eu saí ali no intervalinho, o diretor
da Rádio. Da House aqui, a Gen Z House. Da Rádio Cláudio. Da Rádio o Cláudio. Ele falou aqui o WhatsApp do Sintonia no Bem também, que é 64-99603-1234. Ele também está aberto para acolhimento, porque eles te escutam e depois eles te encaminham para tratamento espiritual em alguma casa espírita. Então, ele também pode ajudar vocês, se vocês estiverem precisando, quanto ao tratamento espiritual. Deixa eu falar, gente. Eu só dava exemplo, por exemplo, daquela passagem, né, de Jesus, da mulher adúltera e tudo mais. Que eu me lembre, Jesus não chegou lá e instruiu a mulher adúltera a não adulterar. Primeiro ele impediu que eles a apedrejassem, a acolheu e depois ele começou a instruir e a convidou a ir com ele, né? Sim. Porque uma pessoa que está numa situação horrível, não adianta você chegar nela e falar, sai dessa. Vamos ali. Não, você tem que ajudar, você tem que acolher. Sim. E aos pouquinhos também, né? Cada um fazendo um pouquinho, tá top. Porque você tá assim, novinha, você é tão linda. Que isso? Menina linda desse jeito. Tá sofrendo, você é tão bonita, você tá sofrendo. É brincadeira, pelo amor de Deus. Não, mas os espíritas, eles são assim, espírita dessa, sofrendo. Você acredita na vida futura? Eles são desse jeito, né? Nem meme. Ai, que horror. Sobrou mais uma pergunta, gente. Sim. Uai, velho. E aí, é consolo ou conformação? Você acabou de falar disso aí, né? Agora, tipo, deu uma adentrada no tema. É consolo, né? É consolo, né? É você que tem que responder, seu ponto. Hã? Mas é consolo. Que é isso? Gente, é basicamente isso mesmo. É sobre isso. É isso. Né? A doutrina espírita, ela veio como consolador, né? O espiritismo. As 3 revelações, né? Moisés, Jesus, o espiritismo. O espiritismo não é religião, futuro das religiões. Por conta da sua tríade, né? Religiosidade, filosofia, ciência. E é dentro da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade, dentro da nossa ciência, que é alcançada, da nossa filosofia, que é o nosso senso crítico, que a gente encontra consolação, né? Sim. Isso mesmo, meu Val. Tem mais alguma coisa no roteiro? Tem sim. Esse é aquela famosa pergunta. Zé, você tem alguma mensagem para deixar para a geração Z? Algum recado para deixar para alguém especial? Então, gente, tenho sim. Eu estava escrevendo um texto, um textinho, eu vou ler, tá? Tá bom. Além disso, eu quero agradecer a participação também. Muito obrigado a vocês pelo convite. Quero mandar um beijo a todos os meus amigos, a minha família que está assistindo também. E é isso. Nós que agradecemos. A gente pode usar para encerrar aí. Então a gente já vai finalizar antes, pode ser? A gente já agradece pela sua presença. Muito obrigado. Então, gente, o que eu tenho a dizer é... Não é só isso. Não, eu vou ler o texto. Calma aí. É que a gente vai encerrar, você vai ler depois e já vai cortar. Entendi. Obrigada pela participação. Obrigada pela participação. Então tá. Pelo amor de Deus. Então é isso aí, né? Obrigada, Zé, por ter aceitado o nosso convite. Achei o nosso bate-papo incrível. Obrigada aí. Obrigado por ter vindo para Jataí. Gente, vocês são minha família. É isso. Que fofo. E também obrigada. Também obrigada às pessoas que estão nos acompanhando. O número da rádio, repetindo aqui, é 64996031234. Eu já falei 1000 vezes, então não vou falar de novo, não. E aí vocês mandam mensagens lá, sugestões para próximos temas e tudo mais. Eu fui um pouco grossa. Desculpa. E boa tarde, Cláudio, que acabou de mandar um boa tarde aqui no YouTube. Ele tá na sala ao lado, não sei pra que ele faz isso.
Agora pode ir, Zé. Então, geração Z, a todos os ouvintes, a todas as pessoas que talvez vão assistir depois, né? Independentemente da religião, né, da filosofia, das crenças que nos separam, somos um só povo. Jesus pregava não só para um povo, mas sim para todos. Amados da mesma forma, fazendo perceber no outro a condição de irmandade e de igualdade. Sobretudo nesse momento de delicadeza que a gente passa atualmente, a religião é aquela que te transforma em um ser do amor, da caridade e da empatia. Jovens, procure autoconhecimento, o amor ao próximo e ser empático. Lute pelos seus sonhos, por mais que seja distante, e por mais que eles podem parecer distantes, né? Você vai conseguir. Se você está sofrendo, angustiado, procure ajuda. Seja amoroso consigo mesmo. Cuide de si. Atreva a ser quem você é. Sorria, chore, dance, cante e ame. Não se cobre tanto. Acima de tudo, vive intensamente. É isso, gente. Muito obrigado. Que lindo, Zé. Muito obrigada pela participação. Saudades, amigo. Obrigado. Termina a medicina logo e volta. Muito obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que tirou um tempinho para assistir. Quando a pandemia acabar, a gente vai fazer uma festa. Vamos. Com a mocidade antiga. Ai, por favor. Gente, olha o tipo de amizade que a Mocidade Espírita proporciona. É sério que vocês não querem mesmo participar de nenhuma mocidade? Pensa bem. Inclusive, a gente faz encontros quarta-feira, né? Sim. Quem quiser entrar em contato com a gente. O Instagram do Mocidade Espírita de Jesus de Nazaré é Megin, que é MEJN, _ JTI, se não me engano. Ou então pesquisa Mocidade Espírita de Jesus de Nazaré. Quarta-feira, às 7 horas da noite, né? Quem tiver um tempinho, eu sempre quando tô tentando ter um tempinho, né? Quarta-feira eu não fui pela prova da faculdade, mas, gente, é muito bom. É bom ter esse momento, né? Esse contato com o Espiritismo. E é isso, gente. Obrigado. Beijão, então. Beijos. Gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, Marco Túlio. Meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois.
sabe até o meu amor, essa é a última. Web Rádio Sintonia no Bem, uma iniciativa do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Goiás, para o mundo.